Alerta de live polêmica. Tema dessa live de hoje é: existe uma abordagem teórica, específica, única para tratar questões de ansiedade? Será? Ó, eu vou falar aqui nessa live de hoje sobre abordagens teóricas, tá? Sobre essa questão aqui que envolve a prática clínica, mas principalmente nessa discussão que a gente sempre tem na psicologia relacionada à abordagem X ou Y, né? Abordagem A ou Z, enfim, a live de hoje é sobre isso. E eu brinco que é uma live polêmica porque a gente sai da faculdade meio que catequizado, né? Uma palavra que eu tenho escutado aí bastante nos últimos dias, sobre as ideologias das abordagens, né? E eu quero construir uma nova visão contigo aqui e desconstruir algumas coisas para isso, né? Mas eu espero que você reflita comigo aqui com o coração aberto e de coração, tá? Eu brinquei que é uma live polêmica, mas não é uma polêmica para gerar discussão, não. É discussão no sentido de conflito, tá? Mas é para gerar evolução. E eu acho que é para isso que a gente tem que correr como categoria. Eu quero responder com vocês uma pergunta e deixar essa pergunta aqui para uma sementinha aí no seu coração. Para isso eu vou te contar alguns princípios, né? Naturalmente eles têm a ver com histórias que eu acredito que possa ajudar você a entender um pouquinho mais desse processo. Bom, gente, eu entrei na faculdade de psicologia em 2001, tá? E eu gosto de falar disso porque existe, claro, um processo histórico nisso, né? São 20 anos estudando sobre comportamento. Então, se eu for contar, né, desde a minha entrada na faculdade até hoje, 2021, são exatos 20 anos. Inclusive, eu entrei no segundo semestre, então é exatamente isso mesmo, 20 anos de estudo sobre comportamento. E para alguns aqui que são seguidores mais raiz, vocês sabem, né, que eu entrei na faculdade de psicologia pelo viés do RH, né? Eu já trabalhava como recepcionista no RH de uma empresa, e depois eu fui ser assessora, coordenadora, e aí a coisa fluiu lá. Mas enfim, no começo eu era uma simples recepcionista ali, né, do departamento de RH, que fazia a seleção das pessoas para a empresa que eu trabalhava. E eu lembro que eu fui extremamente influenciada, assim, na escolha por psicologia, por duas estagiárias que trabalhavam nesse mesmo departamento que eu. Então tinha uma psicóloga, né, que era a responsável técnica ali por todo o departamento, e tinham as duas estagiárias lá. E uma delas se tornou uma grande amiga, né? A gente teve uma conversa muito grande, assim, nesse primeiro momento. E eu lembro que ela me falou alguma coisa disso, assim. Ela falou assim, existe na psicologia abordagens diferentes. Aí eu, opa, o que é abordagem, né? Não tinha a menor ideia do que ela estava falando, muito menos da implicação disso na prática. E ela falou muito disso, assim, ela falou, não, olha, existe. Na época ela falava, né, existe a psicanálise, existe a gestalt, existe o psicodrama, existe fenomenologia. E eu não conseguia entender, de coração, assim, como uma recém-entrada na faculdade, entrei para a faculdade de psicologia pelo viés do RH, e RH não tem essa parada de abordagem, né? Muito pelo contrário, né? Nada a ver isso, enfim. E muito pelo contrário, né? No RH a gente vê muito mais a coisa de administração, enfim, né? Mas eu lembro dela falar isso. E pasme você ou não, o exemplo mais, assim, a analogia, né? A metáfora que ela tentou trazer, assim, para tentar me explicar o que eram as abordagens nessa época, tá? Tô falando para você aqui de 2001, foi comparar com religião. Ela falou assim, então, eu não entendia, né, o que era e tal, e ela brincou e falou assim, Rosane, então eu vou te explicar, vou tentar te explicar com uma outra linguagem. Não existem religiões diferentes? Não existem igrejas diferentes? Sei lá, católico, evangélico, dentro do evangélico, batista, da Assembleia, não sei o que, e ela vai falando lá, né? Ela deu uns 5 exemplos assim, eu falei, sim, todos eles não acreditam, né, na grande maioria em Deus, né, tem aí Cristo como centro, enfim, sim, mas eles veem a chegada até Cristo, a chegada até Deus da mesma maneira? Não, né, cada um tem uma forma de conduzir esse caminho para chegar até lá. E ela falou assim, na psicologia é a mesma coisa. No fim, todas as abordagens, né, são caminhos que levam as pessoas para terem mais saúde emocional e qualidade de vida. Porém, assim como é na religião, dentro das abordagens tem os atritos, porque são visões muito diferentes em alguns casos. E eu tô falando de 2001, tá? Não tô falando nem do que é agora, não. Então, assim, lá em 2001, esse sentimento de que era diferente, né? Assim, existem os atritos por causa disso.
E ela ainda brincou comigo, ela falou assim, você vai entrar na faculdade e você vai ver isso lá dentro. Existe uma separação. O que é a separação? Quem é da abordagem X normalmente se posiciona como inimigo da abordagem Y. Assim como grande parte das vezes é na religião também. E aquilo, gente, não entrava pra mim. Sério, assim, eu não sei quem aqui compartilha desse sentimento, principalmente quando viu isso a primeira vez. Quem tá me acompanhando aqui sabe, né? Eu tenho um histórico religioso, assim, familiar muito complicado. E aí, quando ela fez essa comparação, me deu até uma sensação de repulsa, de falar assim, nossa, credo, não quero isso pra mim. Eu já vivo isso em casa, eu não preciso viver isso na profissão. Mas, enfim, né, a comparação mais próxima, assim, que me fez compreender foi essa e estava tudo bem. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi isso com os meus olhos, né, não era necessariamente aquilo que a colega tinha falado, né, mas era exatamente isso mesmo, essas separações. Isso ficou mais nítido ainda quando nós fomos escolher a abordagem para fazer o TCC lá no 9º período, né. A gente já começava a escolher ali do 8º pro 9º, e aí eu lembro das seleções, dos professores, eu não sei como é que é isso hoje, mas nessa época era super badalado isso. E era um viés muito grande pra cá. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu sou uma defensora de resultado, e eu acredito muito em resultado. E eu acredito que o nosso maior objetivo como clínico tem que ser gerar resultado para o paciente. E eu sempre tive essa visão. Eu acredito que até pelo fato, né, de ter entrado por esse mundo das empresas, e nas empresas a gente busca resultado, e o grande processo, né, de tudo que acontece dentro de uma empresa tá visando resultados muito claros, assim. Então, por esse viés, eu acho que pela minha estrutura, pela minha história, tudo isso, eu já sempre fui muito com esse pensamento, assim, de, poxa, a gente tem que buscar resultado, né? E o resultado, ele vai vir e ele vai depender de alguns elementos? Lógico que sim, obviamente que sim. Mas eu não tinha esse sentimento, assim, eu não compartilhava com esse sentimento, né? Não compartilhava dessa sensação de que dentro de uma mesma profissão, que deveria ser única, tem esse sentimento de rivalidade, de, não, você é inferior porque você acredita no que o fulano diz. E isso sempre me gerou um sentimento muito ruim, porque quando eu decidi pela clínica, né, caminhando para o final dos atendimentos da faculdade, eu comecei a trazer a sensação, né, e quem sabe aqui, quem me acompanha entende, que quando eu decidi pela clínica, eu queria trabalhar com pessoas que queriam, né? Diferente do RH, que você fica ali naquele muro, né? Entre a empresa, entre o colaborador, você fica ali em cima do muro e tentando resolver os problemas dos dois lados, e normalmente são situações que entram em conflito. Eu queria gerar, né, para as pessoas que eu pudesse atender no consultório, um resultado, e o meu sentimento sempre foi, eu quero trabalhar com quem quer. Então na clínica, e eu tenho isso até hoje, sei lá quantos mil anos depois, eu trabalho com quem quer, né? Eu trabalho com quem quer evoluir, eu trabalho com quem quer melhorar, eu trabalho com quem quer resolver, né? E para isso a gente precisa gerar resultado. Pois bem, caminhando disso, né, no meio ali daquela necessidade quase obrigatória de decidir por uma abordagem, eu decidi por um professor, inclusive ele é o coordenador do CRP daqui, né, da minha região hoje, já foi vários mandados e tal. E ele era da fenomenologia, coisa que eu nem sabia que existia na época. Ele era da fenomenologia, eu gostava de psicodrama, o psicodrama tem uma raiz da fenomenologia muito forte. Enfim, né, as coisas chegaram ali e eu fui fazer o estágio com ele, né, que era da fenomenologia. Então o meu TCC foi em teóricos da fenomenologia, trazendo um pouquinho mais do viés do psicodrama, que na verdade ali era a minha primeira escolha. Terminei a faculdade, fui fazer pós em psicodrama. E aí entra num princípio que eu quero trazer para você como reflexão aqui. Quando a gente traz essa visão, né, e eu acredito que por isso que tudo que é fanático, assim, tudo aquilo que você acredita só porque você acredita e pronto, torna a gente cego. E esse é um problema. Por exemplo, eu entrei na pós-graduação e eu lembro que no primeiro momento, assim, parecia que aquilo fazia muito sentido pra mim. E quando eu fui ser atendida dentro daquele viés, né, se fui ser paciente naquele viés ali do psicodrama, aquilo não fazia sentido algum pra mim. Então, assim, não encaixou, e eu acho que é aí que tá o detalhe que eu quero trazer pra você nessa live, não encaixou no meu perfil como paciente. Como paciente, eu não me adequei, não adequei aquilo.
Eu até acreditava na visão, como psicóloga, eu tinha, né, eu gostava, assim, da visão de homem e tal, eu achava que aquilo era interessante, e aquilo fazia sentido, né, gerava um tipo de sentido pra mim, mas quando eu fui me colocar nesse lugar de paciente dentro daquela visão, e eu encontrei terapeutas extremamente dogmáticos em cima da técnica, né, então, assim, eu sentia claramente isso no meu processo terapêutico, tá, tô falando aqui como no papel de paciente, eu sentia muito assim, essa técnica precisa encaixar em você. Você precisa engolir essa técnica. E eu não engolia aquela técnica. Aquilo não entrava pra mim. Aquilo não encaixava. Eu saía da sessão e, cara, parece que eu vim aqui só contar uma história. E aí vem. Eu comecei a entender o seguinte, poxa, não faz sentido uma técnica não se adequar à ideia do paciente. E aqui é que está o centro do conteúdo dessa live, tá? Eu trouxe toda essa história para você entender que eu não tirei isso aqui do nada. E eu já vi, né, e tenho percebido ao longo desses anos, principalmente com contato com tanto psicólogo aqui, que muita gente já sentiu isso. Essa obrigação de você fazer uma escolha que naturalmente, tá? Tranca o seu olhar. Você não pode olhar mais para nada. Você só tem que focar nisso aqui, porque agora você é da abordagem X, então na abordagem X é só isso aqui. Você tem que fechar o seu olho para isso aqui e você tem que fazer seu paciente engolir isso aqui. Você tem que engolir, o paciente tem que engolir, a técnica tá aqui, porque no fim você tem que servir e é como se você tivesse, né, o tempo inteiro ali tendo que ser fiel a todos os ditames daquele autor X ali, porque senão você é do mal, né? E se isso não parece com ideologia e fanatismo religioso, eu não sei o que mais parece, né? Mas enfim, tanto que na metade da formação, né, do psicodrama, eu desconectei completo, assim. Eu pensei em desistir, inclusive. Eu pensei em sair. E aí depois eu falei, eu não sou uma pessoa de desistir no meio do caminho de nada, né? Naquela época ali o título pra mim tinha uma relevância, eu já tinha feito um investimento imenso, muito além daquilo que eu poderia. E eu falei, vou terminar, inclusive hoje eu tenho título, mas pratico pouquíssimas coisas disso. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, Rô, então você tá dizendo que psicodrama é ruim? De jeito nenhum, eu estou dizendo que não encaixou pra mim. E aí vem o detalhe dessa live aqui. O que eu quero te dizer? Eu quero te ajudar a abrir um pouco o seu olhar. E isso eu entendo que vai ficar cada vez mais claro nos próximos anos dentro da psicologia. A gente precisa entender que existem três coisas aqui. Três coisas que você precisa levar em consideração quando você vai adotar um procedimento, uma técnica para ajudar o seu paciente. Mais do que defender a teoria de um autor, a gente precisa entender que existem pessoas na nossa frente e que elas vão se adequar ou não relacionado àquele processo, né? Aquele procedimento. Tava procurando procedimento, é melhor do que processo. Aquele procedimento que está na sua frente. Inclusive, já tem um viés muito forte sendo estudado, né? Eu tenho estudado bastante sobre isso já há bastante tempo. Também sobre as práticas clínicas baseadas em processos, né? Então, a psicoterapia baseada em processos que, de alguma maneira, eu acredito, assim, olhando muito para frente, que vai acabar com essa ideia de abordagem. A gente precisa entender que, então é a abordagem X dentro do seu escopo completo que resolve o problema Y? Não é. Nenhuma abordagem inteira é capaz de resolver o problema de todas as pessoas na Terra. E a gente precisa abrir os olhos para isso. E pode ser que você hoje, escutando isso aqui comigo, fique chocado. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sei que a faculdade doutrina a gente. Doutrina. Não, você tem que escolher, se você não escolher, você é do mal, e se você escolher uma e usar a ferramenta de outra, você é pior ainda. E uma vez eu escutei de um professor incrível, tá? Incrível, assim, uma das pessoas que mais me influenciaram na minha vida profissional, assim, inclusive, tudo que eu aprendi com ele me elevou muito a nível de prática clínica. E ele falou assim, sabe qual é o melhor terapeuta, Rosane? Aquele que tem a melhor e, consequentemente, muitas vezes, maior caixa de ferramenta. Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são únicas.
E elas são diferentes o suficiente para você se adaptar à necessidade de cada uma delas que está ali na sua frente. E quando eu escutei ele falando isso, eu escutei esse professor falando isso para mim em 2014, eu tirei um fardo, um peso de 1 milhão de quilos das minhas costas. Porque parecia que eu era errada, eu era psicóloga do mal, porque eu não tinha, né? Tanto que aqui é a pergunta mais clássica que eu escutei a minha vida inteira nesse Instagram. Qual é a sua abordagem? E quem tá aqui comigo há mais tempo sempre me ouviu falando, eu não tô aqui pra defender a abordagem. Eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga. E aí, quando eu escutei sobre essa questão da caixa de ferramenta, aquilo fez tanto sentido pra mim, que eu falei, poxa, é como se eu estivesse costurando uma roupa e agora ela tem forma. Porque aqui o que acontece? Eu ia lá pra formação. E aí eu aprendia todos os processos, os protocolos, tudo engessado. Aí eu tentava aplicar, eu não conseguia. Até porque eu não lembrava tudo do jeitinho que tinha que ser. E aí eu tava na frente do paciente, eu ficava com aquela sensação de, poxa, eu tenho que defender a técnica, lembrar, aprender. Gente, teve um tempo no começo, que eu precisava deixar os livros na minha frente, porque eu tenho assim, uma certa dificuldade em decorar coisa, né? Eu não tenho facilidade nenhuma, inclusive, para decorar nada. As meninas que me ajudam aí a gravar as coisas sabem. Eu tenho muita dificuldade em decorar. Eu gosto de coisas mais leves, mais fluidas e ponto, né? E eu lembro que quando eu saí da primeira formação, assim, essa necessidade, né, de empacotar o negócio era tão forte. E tipo assim, se você não fizesse exatamente como está escrito no livro, você era do mal e não estava fazendo absolutamente nada, que eu já tive sessão que eu deixei o livro atrás de mim. Tava eu, o paciente aqui, e o livro ali mais ou menos no meu campo de visão, para eu tentar ver tudo que estava escrito lá. E aí a gente perde o que eu acredito que é o principal dentro daquilo que é a base da psicoterapia. Vínculo, empatia e a construção a partir daqui de uma boa relação terapêutica. A gente perde aquele contato humano do time para aplicação de um procedimento. Porque a gente está tão tecnólogo, está tão engessado na técnica, porque me falaram que tem que ser assim, porque se não for assim não adianta, e eu não vou fazer nada, e aí a galera da minha tribo ainda vai ficar com raiva de mim. Que a gente esquece da individualidade que existe a cada 50 minutos que você passa com uma pessoa dentro do seu consultório. Rô, então tá, entendi, né? Entendi essa parada aqui. Mas qual é o centro, então? O que a gente precisa entender? Né? O que a gente precisa refletir? Claro que hoje a gente caminha. Olha lá, a Aline colocou um negócio ali que eu achei massa, ó. Eu sou psicodramatista, mas não faço todo o processo como ele fala. É isso aí que eu quero chegar. Também utilizo o que você faz, coloco o meu jeito na sessão. Deixa eu dizer pra você, se você for só um aplicador de técnica engessada, você é só um tecnólogo. E você perdeu aquilo que existe de mais importante dentro da sua visão, da visão terapêutica. Eu acredito o seguinte, se a relação terapêutica precisa ser, isso é unânime em todas as abordagens, inclusive, tá? Precisa ser um espelho de uma relação saudável para o paciente lá fora, e todo mundo aqui já escutou isso, e isso é unânime em todas as abordagens. Como que essa relação pode ser saudável se você está focado simplesmente ou somente em transferir um protocolo, um processo técnico engessado para fazer a pessoa engolir, gente? Não tem como. Não tem como. Então, qual é a melhor técnica? Qual é a melhor técnica? 3 princípios para você entender. Qual é a melhor abordagem para tratar pessoas dentro da queixa de ansiedade? Primeiro, é a técnica que você mais domina. Entendeu? É aquela que você tem mais flexibilidade em dominar. Não adianta você fazer porque o livro está te falando e você tem que ficar com o livro na sua frente, senão você não dá conta. Entendeu? E dentro disso aqui, desse princípio, tem que ter o seu jeito, tem que ter as suas características, tem que ter o teu tempero. Porque senão, colega, passa a ser tudo igual. E faz sentido? Não faz. Então, qual é a melhor, eu não vou nem falar abordagem, tá? Qual é o melhor procedimento, técnica, processo, né? Aquilo que você está fazendo ali no consultório. Que a psicologia baseada em processos, a psicoterapia baseada em processos, vem com tudo para falar disso nos próximos anos. É aquilo que você domina,
é aquilo que você tem experiência, é aquilo que tem a sua marca, é aquilo que tem o seu jeito, é aquilo que tem o seu tempero, é aquilo que você tem fluidez em fazer. E que não é engessado, você tá só, como diz, igual um papagaio de pirata, né? Só repetindo aquilo que te falaram um dia. Não, é aquilo que tem as suas características. Segunda melhor técnica para tratar pessoas com ansiedade. Segundo melhor princípio para você definir a melhor técnica, tá? Você precisa entender que as pessoas são diferentes. E que às vezes você aplicar um procedimento X, inclusive a gente ensina, né, dentro do RCP, que é o nosso programa de técnica, tem alguns processos lá bem descritos, né, de técnicas bem descritas para os alunos aplicarem. E aí às vezes chega uma dúvida assim, Rô, mas e se eu colocar isso? Será que vai, tipo, invalidar tudo que eu fiz? Claro que não, você está colocando seu jeito, você está colocando seu tempero. E não é uma máquina, porque a pessoa que está sentada à sua frente, ela não é uma máquina, né? Ela não é fruto de uma produção em série que ela é toda igualzinha, de jeito nenhum. Então aqui, ó, segundo pilar é você sempre flexibilizar e entender que na sua frente tem um ser humano, que é único, que tem uma história única, que tem um jeito único. Por exemplo, você vai para um protocolo lá e dentro desse protocolo técnico fala que a pessoa precisa fechar o olho. Exemplo, tá? Ela vai fazer uma visualização e ela precisa fechar o olho. No seu livro está escrito que tem que fechar o olho. Só que você está com o paciente na sua frente que ele não fecha o olho nunca na vida. Porque você ainda não tem vínculo com ele ainda não está 100% seguro ali daquele ambiente, ele está em dúvida. Aí você vai falar assim, não, então eu não vou fazer não. Não vou fazer não, porque o livro está falando que eu tenho que fazer e o paciente tem que fechar o olho. O paciente está aqui, eu vou ficar lá. Paciente, fecha o olho. Não, fecha. Tem que fechar. E na sua cabeça tá aqui, não, porque no livro fala, o teórico falou que tem que fechar o olho. Gente, que sentido que tem um negócio desse? Cadê a característica individual do paciente sendo respeitada? Respeitada. Respeitada. Júlio, eu amo essa frase do Jung, tá? Porque eu acho que é exatamente isso mesmo. A gente tem que saber tocar a alma de um ser humano que tá na sua frente. E não adianta você simplesmente querer fazer a pessoa engolir, sendo que às vezes não é o momento. Então pode ser o paciente que não vai fechar o olho agora, ele não vai fechar nunca? Não, às vezes é porque você estava fazendo uma coisa que naquele momento aquela pessoa não está preparada para aquilo. Significa que você sendo flexível, você vai entender essa nuance. Mas se você for um tecnólogo, você não vai. E sabe por que muitos pacientes desistem dos atendimentos? É porque tem muito psicólogo hoje, a gente saiu, né, de um viés muito forte de subjetividade, que as terapias mais humanistas trouxeram, principalmente aí no começo, para um viés hoje muito tecnólogo. E a gente foi para outro extremo, né? Não, mas a sessão precisa ser desse jeito aqui, porque se não for, não resolve. Quem disse, gente? Quem disse? Então, assim, primeiro, a sua individualidade como terapeuta. As suas características como terapeuta, a sua experiência como terapeuta, o seu tempero como terapeuta, senão você é tecnólogo fazendo o que todo mundo faz. Segundo, as individualidades e as necessidades da pessoa que está na sua frente. É isso que vai ajudar você a entender e flexibilizar a técnica que você está ali. Porque às vezes não é para ser daquele jeito, porque para aquela pessoa que está na sua frente não vai funcionar daquele jeito. Não vai funcionar. E terceiro ponto, logicamente, né? A gente tem uma salada mista, né? De oportunidades, de técnicas, de procedimentos, enfim. E óbvio que se você for trabalhar, né, e pensar que aquilo que tem mais evidência, principalmente científica, né? Evidência científica, porque foi testado, porque foi comprovado, que aquilo funciona, isso vai ajudar você a oferecer um tratamento com mais qualidade. Uma coisa é algo que eu fiz uma vez na vida e achei que deu certo. Outra coisa é ter um estudo que mostra que aquilo feito 1000 vezes num grupo de pessoas semelhantes com aquilo deu certo daquele jeito. Então são 3 pontos. Primeiro, aquilo que você tem mais facilidade. Segundo, aquilo que adequa melhor a necessidade de quem está na sua frente. E terceiro, logicamente, as evidências científicas de cada processo daquilo que você quer aplicar. E é isso que vai trazer para você uma ideia de que você está seguro na aplicação da técnica. E que vai muito além de defender a abordagem que você ama, que vai muito além de defender o teórico que você mais acredita. Porque, gente, a gente está no movimento... Olha lá, o Igor colocou ali, ó, já larguei várias vezes o formulário da anamnese para acolher uma alma sangrando. Eu nunca entendi aquela anamnese da faculdade que manda a gente perguntar até como foi a gestação de um paciente que tem 60 anos. Sério, nunca entendi aquilo.
Nunca entendi aquilo, né? Então, assim, como que eu vou perguntar tanta coisa? Não, e eu caí nessa no começo, tá? A pessoa já era mais velha e tal, e eu comecei a fazer tanta pergunta que tava na anamnese clássica ali, de coisas lá da antigamente da vida dela, que ela falou, nossa, minha filha, eu nem lembro disso. Então, assim, o que faltou pra mim? Experiência e falta de adequação, né? Flexibilidade. Eu quis ser tecnóloga. Ah, não, mas me ensinaram que tem que ser assim, então eu tenho que fazer assim. Então, assim, eu nunca entendi aquilo lá. Inclusive, né, quem é aluno do RCPI sabe que eu coloquei que eu coloquei vários temperos, assim, né, que é um pouco da minha própria prática clínica também, dentro da construção das entrevistas iniciais mesmo. Porque, gente, tem coisa que veio da faculdade, assim, que você fala, caramba, que dia que isso pode ser aplicado desse jeito agora. Então, assim, pra gente fechar esse assunto, eu acredito fielmente que nos próximos anos a gente vai pensar muito mais em processos, procedimentos, técnicas que vão se adequar e vão flexibilizar. Acho que a palavra de ordem para a psicoterapia do futuro aí é flexibilizar, mas sem tanto essa visão, né, de é porque eu preciso defender a abordagem X, não, mas se eu usar X eu não tenho na Y. Contar uma historinha pra vocês que eu sempre gosto de falar em aula, né? Quando eu comecei no psicodrama, e tem uma colega aqui do psicodrama, ela deve lembrar disso aí também. Eu lembro que, né, uma das técnicas mais fortes no psicodrama é a dramatização, né? E aí, dentro da dramatização tem a técnica da cadeira vazia, muito conhecida e tal. E aí eu lembro que em 2006 para 2007, foi quando eu entrei nisso, já existia uma discussão muito grande, né? De quem que é a técnica da cadeira vazia? Ela é do psicodrama, que é o Moreno? Ela é da Gestalt? De quem que ela é? Não sei. Aí hoje eu vejo a técnica da cadeira vazia na terapia do esquema, né? Principalmente ali que tá dentro do eixo das TCCs, né? Aí eu vejo o roleplay na TCC, assim, fortíssimo, né? E eu falei, poxa, então o roleplay agora, a TCC era do psicodrama. Ó, que massa. Tranquilo. Ressignificação de histórias, né? Ressignificação de histórias, acolher a criança, a criança ferida e tudo. Técnica muito. Inclusive, eu tenho um livro da Rosa Coquier aqui, que é uma psicodramatista das antigas, que é chama Sobrevivência Emocional, os dramas da criança revividos, né? Os dramas do adulto revividos nos dramas da criança, alguma coisa assim. E que já falava sobre isso, gente. Tô falando de 2000 e pedrinha. E aí, o que eu quero dizer para você também? Não seja cego para essa visão da teoria, porque as técnicas elas vão evoluindo, as abordagens elas vão evoluindo, mas elas não começam do nada. É inegável a contribuição da psicanálise para a compreensão do ser humano. É inegável. Então, assim, existe uma base, e essa base, hoje, tem outras coisas que estão, né? Por exemplo, hoje se fala muito, né? A TCC ganhou, né, uma visibilidade muito grande, tudo. Mas quanto mais eu estudo coisas da TCC, mais eu vejo as coisas lá das antigas dentro da TCC. Entendeu? Não tiraram aquilo ali do nada. Só organizaram, né? Fizeram lá os processos para ser validado cientificamente. E parece que é uma coisa extremamente inovadora. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo, assim, isso aqui eu escutei lá na faculdade, em 2002. E nessa época não se falava em TCC, né? Eu não vi TCC na faculdade, inclusive. Na minha época da faculdade era comportamental. E eu lembro que tinha uma matéria pequenininha lá que era cognitiva. E eles ainda tinham rixa entre eles. Entendeu? Existia uma rixa imensa entre a galera da comportamental e a galera do cognitivismo. Eles tinham problema, inclusive, na minha época de faculdade. Aí depois veio essa ideia de que juntou. E tá tudo bem. Ali o Júlio, orgulho humano, também acredito fielmente nisso. E aí, por exemplo, hoje eu vejo, né, e eu não tô fazendo uma crítica à TCC não, inclusive, tá? Só pra você entender, eu sou uma estudiosa, eu gosto de compreender. E aí hoje eu vejo, né, as terapias que eles chamam de contextuais, da terceira onda, gente, aquilo ali tem uma base fortíssima no humanismo, naquilo que eu aprendi na fenomenologia, né, se fala tanto agora sobre empatia, coisa que é básica, né? Básica da fenomenologia. Então, assim, nossa, não, mas agora, porque a TCC é a coisa mais incrível da Terra. Se você for estudar tudo que está ali dentro, você vai ver que não veio exatamente do nada. São releituras de coisas que já existiam antes dentro de um processo, dentro de um padrão, que está mais validado agora pela ciência, porque tem pesquisa, né? As abordagens clássicas, elas
não tinham esse viés tão forte, né, de ser ciência e tal. Isso não era a grande pegada desses teóricos mais clássicos. Agora é. Mas veio do nada? Não. Entendeu? Então, quando eu vejo isso me trouxe, inclusive, tá, gente? Por isso que eu falo que eu gosto muito de estudar. Isso me trouxe um alívio, porque eu achava que eu era uma psicóloga diferentona pro mal. Tipo assim, eu não ficava apegada ao nome da abordagem. Eu queria entender, essa técnica funciona? Tem comprovação? Eu me adequo na aplicação dela? Eu entendo que se eu flexibilizar, eu consigo replicar isso para um paciente e isso vai gerar um sentimento de resultado para ele? Então pronto. Olha lá, Amanda, eu sou TCC e concordo. Gente, se você for estudar ali, ó, com viés crítico, tá? Você vai ver. Ah, da mesma forma que tem muita coisa que tem dentro da TCC, que é das outras, tem muita coisa que tem por exemplo, a Gestalt e o psicodrama, tem muita coisa semelhante. Por quê? Porque a base é a fenomenologia, entendeu? Então, assim, é isso que faz, né? Todo um crescimento aqui. E de coração, gente. De coração. De coração. E tem muita coisa que veio que eles não acreditam porque tem uma rixinha aí, né? Não vão falar isso desse jeito, mas tem. É só você estudar. Tem um viés. Né? Assim, terapia do esquema. Gente, ali tem muita coisa de psicanálise, né? Por favor. Então, assim. Mas, o que acontece? Por isso que eu tô dizendo que os processos teóricos daqui pra frente, que envolvem os procedimentos e as técnicas, vão acabar com essa ideia de que eu preciso ser da fulana, então eu logo não posso olhar nada que tem na ciclana. E aí a gente vai viver uma ideia de terapia integrativa, né, que integra processos, que integra procedimentos, que integra técnicas. E aqui eu quero dizer para vocês de uma maneira muito clara, tá? A gente tem hoje pacientes no consultório, gente, com várias comorbidades. É muito raro você pegar um paciente que ele tem uma queixa só. Muito raro. E eu não tô falando só de diagnóstico fechado baseado no DSM, não. Eu tô falando de traços, tá? Então, você tem o paciente que tem questões de ansiedade, você tem questões de depressão, né? Não tô falando de diagnóstico fechado baseado nos critérios do DSM. Eu tô falando de traços que impactam a vida da pessoa o suficiente para ela buscar sua ajuda. E não importa se isso tá ali, né? Categorizado certinho dentro daquilo que é o processo do DSM, porque para a pessoa isso é o que tem menos valor, inclusive, né? Mas você vai ver isso. Agora me diz, se você for só um aplicador de técnica, será que você vai realmente ajudar o seu paciente? Esse paciente de hoje, que tem tantas situações na vida dele, se você não for flexível e entender a dinâmica dele, as situações dele, baseado na sua experiência, entendeu? O que vai fazer a diferença? Entendeu? Então é isso que a gente precisa desenvolver. E para isso a gente tem que ter um raciocínio clínico, né? É o que eu vou aplicar em que momento, como eu vou aplicar em que momento para chegar em algum lugar. E isso tem a ver com o desenvolvimento, claro, de um raciocínio clínico do começo ao fim do tratamento. Adequado e não engessado. É isso que eu quero te dizer aqui. Então, existe uma melhor abordagem teórica para tratar pessoas com ansiedade? Abordagem, não. Mas existem procedimentos técnicos? Sim. Agora, qual é o seu viés? Respeitando a sua individualidade como terapeuta, respeitando a individualidade do paciente que está na sua frente e, de preferência, óbvio, que esses procedimentos técnicos que você vai aplicar, eles tenham uma comprovação. Existam estudos que comprovam que aquilo feito daquele jeito ali pode gerar um melhor resultado para o paciente. Eu quero fechar dizendo o seguinte: ninguém vai sentar na sua frente como paciente sem que essa pessoa tenha uma dor que ela precisa resolver e ela está buscando solução para essa dor. Seja para desempenho, né? Hoje a gente vê uma busca maior até de pessoas querendo evoluir, melhorar autoconhecimento, desenvolvimento, performance, isso é muito forte. Mas a grande maioria das pessoas que ainda vão buscar a ajuda de um psicólogo hoje, elas estão com uma questão, um conflito, uma dor, um trauma, existem situações da vida dela ali, o relacionamento, a carreira, a saúde. Ela sofre. E o melhor que você pode é sempre pensar
que você tá ali para ajudar essa pessoa a chegar no caminho de solução. Então esteja atento e vigilante para você saber qual é o melhor caminho para você, para ela, e de preferência com comprovação. Entendeu? Ai, olha ali a Amanda, né? Isso aí. Gente, isso não é fanatismo religioso, é bem parecido mesmo, né? Então tá tudo bem. Galerita, é isso que eu queria trazer para vocês como reflexão nesse nosso aquecimento. Semana que vem nós temos a Semana da Psicoterapia no Tratamento da Ansiedade. Eu quero trazer esse viés mais amplo, tá? E é uma pergunta clássica aqui. Rô, a Semana da Psicoterapia da Ansiedade, do Tratamento da Ansiedade, sobre qual abordagem? Nenhuma, entendeu? É sobre a psicoterapia no tratamento. Olha que coisa linda, né? A gente vai acabar com essa história aí de abordagem X ou Y, meu povo, com certeza. Eu olho assim para daqui 10 anos eu vejo a gente num outro nível, sabe? De coração. Porque para os pacientes também isso vai fazer uma diferença muito grande. Olha lá, Gisele mesmo. Sou psicoterapeuta, formada em psicanálise, observo que o cliente precisa. É isso, né? Não tem que fazer essa coisa assim de... Ai, gente, exatamente, Raquel falou um negócio muito lindo ali, ó. Geralmente o pessoal mais engessado é o pessoal da carreira acadêmica, que ele só tem um livro, né? Não é o pessoal que atende, porque a hora que quem atende sabe que não é exatamente 100% gostoso ali, bonitinho, igual tá no livro. Gente, se fosse só pegar o livro e replicar, a vida era muito fácil. Mas não é não, tá? Você vê, gente, você tá na sua frente ali que... Às vezes o protocolo do livro não passa nem perto daquilo que você pode fazer ou tem que fazer com ele na sua frente. Beijão pra vocês e tchau!